a conversa. Uma questão que se coloca muito nesta dos negócios. A Marta vivia num bairro. Mudou-se agora para um Alaz, que é lá depois do Intaca de hoje. Não é? E lá na zona ela diz que muita gente não o conhece. Portanto, ela queria desenvolver mais o negócio, queria abrir um ateliê, mas queria abrir o ateliê fora, digamos que do seu bairro, num outro bairro que tivesse mais aderência. É aconselhável? Naturalmente que sim, claro, porque tem que... Questão de negócio, só há negócio quando existem clientes. Se tu tens produto e não tens clientes, não tens negócio. Um negócio só faz sentido na presença de clientes. Então, o que ela tem que fazer naturalmente é posicionar-se onde os seus clientes estão, onde os possíveis clientes estiverem. Tem que ir ao encontro dos seus clientes. Exatamente. Bom, o assunto que me traz aqui hoje no nosso programa é sobre esta questão do relacionamento. Em algum momento, quando o homem está com a sua parceira, por causa dos aspectos culturais, ele toma as rédeas da casa. Não é? Mas sabemos que as coisas já mudaram, que a dinâmica que a vida vai tomando já é totalmente diferente, que tanto o homem como a mulher devem os dois partilhar, digamos que, esta questão das contas em casa. Mas aí surge um problema. Como gerir isto? Como equilibrar? Como dividir essas mesmas contas? Será que eu deixo a minha mulher pagar as contas de água? Será que ela pode fazer o rancho? Ou nós dois temos que sentar e definir um capital e dizemos que isto é assim como deve funcionar? A questão é um pouco mais complexa do que isso, Walter, quando falamos de dinheiro e relacionamentos, né? Sim, se calhar até mais, né? Estou a ser generoso quando digo... Hoje em dia, nota-se que a maior parte da confusão ou das discussões entre os clientes, entre os casais, é por causa de dinheiro. Olha, o dinheiro é o maior responsável pelas separações entre casais. O maior, o número 1. Existem 3 principais, o dinheiro está a liderar. Exatamente. Ok? Então, a superar a traição. Tem várias facetas, há várias dinâmicas onde o dinheiro entra e vai. Mas ele é que está a liderar. Okay? Então, o que é que acontece? Quando nós falamos, essa até que é um aspecto simples de resolver. Porque, veja só, lembra que são 2 pessoas diferentes, a tua forma de relacionar-se ou de gerir o dinheiro é totalmente diferente. Então, um dos aspectos fundamentais de uma relação é a comunicação. É fundamental entre os dois perceber, olha, qual das 2 pessoas é a melhor gestora financeira. Posso dar o caso que, por exemplo, a mulher é gastadora e o homem tem a tendência a ser poupador. Então, quando é assim, é melhor deixar que o homem gira o dinheiro, as finanças em casa. Se for o contrário, a mulher for a pessoa mais responsável financeiramente e o homem o contrário, então é melhor que seja a mulher a gerir as finanças de casa. Então, esse aspecto é fundamental, que haja uma conversa. O grande dilema, portanto, é que muitas vezes falta essa componente da comunicação. Ok? Então, muitas vezes não existe esse entendimento. Principalmente quando o casal, por exemplo, não é franco. Uma das partes ou se calhar as 2 partes não é franca na relação com relação ao dinheiro. Então não quer abrir não quer abrir os livros e mostrar, olha, esta é quanto que eu ganho e depois lembra-se, temos a questão do orçamento. Isto aqui é o orçamento doméstico, quer dizer que o orçamento vai mostrar, é o espelho daquilo que a família precisa para todas as despesas mensais. E quando é assim, os dois, se por exemplo os dois trabalham, os dois fazem um rendimento, ou se for uma única pessoa, não importa, os dois têm que ser essa transparência. Tem que abrir o livro e mostrar, olha, este aqui é o meu salário, este aqui é o meu salário, ou este aqui é o meu rendimento, este aqui é o seu rendimento. Qual é a percentagem dos dois que vai contribuir para... Tem que haver uma discussão em termos disso. A comunicação é fundamental para que essa questão se resolva. Porque não existindo isso, naturalmente haverá problemas. Na verdade, Edgar, tudo até começa muito antes de começar o namoro. Exato. Feliz ou infelizmente, hoje em dia, antes de começar uma relação, vamos lá dizer, repara-se para saber o que é que o meu futuro namorado faz, onde é que ele trabalha, quanto é que ele recebe, se tem uma vida estável ou não, né? E muitas vezes vamos muito para este lado. Será que eu tenho algum futuro com este homem? Ou será que eu daqui para frente não vou para lugar nenhum? Né? Porque se ele não trabalha, se ele não tem um sustento, automaticamente vai ficar só a brincar comigo. É o que a gente pensa. Agora, se vemos que ele é alguém que tem um negócio, que trabalha, que tem um bom salário, sabemos que futuramente este homem vai assumir-me, né, e vamos ter um futuro. Será que esta é uma forma correta de se pensar?
esta forma como hoje em dia temos pensado? Por vezes até ao contrário, Yara. Sim. Por vezes, o caso, o Estou a homem falar até... eu sou mulher, né? Estou a falar de mulher para homem, mas existe também de homem para mulher com certeza absoluta. É verdade, sempre, se a pessoa quer se casar, a questão financeira é fundamental. Essa questão, como é que vai? Porque tu não queres entrar numa relação para depois de sofrer. Olha, estás a pegar a mulher, ela está na casa dos seus pais, não tinha os problemas que você vai criar. Tu sabes que Então, não vais, me deixa na casa dos meus pais. Não, tu vais tirar alguém na casa dos seus pais para depois fazê-la passar por dificuldades. Não querendo dizer que tudo será perfeito no início de uma relação. Há desafios e tudo mínimo, mais. né? Mas é fundamental garantir que haja aquele básico. E essa questão de, olha, onde é que vocês vão viver? Como é que vocês irão Vamos viver? viver de quê? Exato. Eu não vivo de um amor e uma cabana, não é? E naturalmente, se for homem, ele é que é responsável. Ele tem que assumir as rédeas. As rédeas A questão financeira. É uma questão esta que ainda podemos aqui criar um debate, porque disse claramente que o dinheiro já está acima mesmo do amor, que olha-se primeiro para o dinheiro, depois vê-se estas questões do amor, para depois. Mas vamos às dicas. Já temos um casal que já estão ali, mas estão a enfrentar várias dificuldades, assim como vários casais estão aí a ver o nosso programa. Estão a enfrentar várias dificuldades para esta questão do dinheiro. Ela trabalha, ele trabalha, mas concordaram que em algum momento ela só tinha que usar o dinheiro dela para os caprichos dela. As coisas começaram a apertar. Agora com a casa, como gerir? Disse que uma das grandes dicas é definir os objetivos. Como é que nós podemos fazer isso? Até antes de definir objetivos, sabes, Walter, tudo começa em primeiro lugar, como a Yara mencionou, na relação amorosa, mesmo antes de se casarem, porque isso é que irá definir se realmente dá. Porque a questão é, muitas vezes as pessoas simplesmente, por vezes, sabes, essa questão financeira, as pessoas até deixam-na de lado, simplesmente vão mais pela parte amorosa. Ok, vamos nos casar, tudo, o resto vamos resolver ao longo da caminhada, ao longo da jornada. Muitas vezes isso acaba não acontecendo, mas muitas vezes é fundamental que, em primeiro lugar, mesmo não sendo só a questão de que, olha, quem irá providenciar, quem irá suprir, porque vezes posso entrar em acordo, se calhar é a mulher que neste momento está em condições de trazer o dinheiro, enquanto o homem está ainda, se calhar, a estudar ou tudo mais, e entram num acordo e tudo mais, ela vai trazendo o dinheiro. Mas não é só isso, tem questão dos hábitos financeiros. É muito importante prestar atenção a esses hábitos de ambos os lados. Será que vale a pena? O problema é que muitas vezes apenas olhamos na questão financeira em termos de provisão, mas isso não é suficiente, porque isso é que acaba trazendo problemas no futuro. Porque olha bem, então aqui já estamos, a provisão existe, mas que tal os hábitos? Porque nós podemos até ter objetivos. Muitas vezes chamam muita atenção. Sim. Será que ela é uma pessoa, será que ele é ou ela, são pessoas que saem constantemente para beber? O que é que ela gasta? Ou o que é que ele gasta com salário? Será que gasta com coisas supérfluas ou não? Se tem alguma responsabilidade, se paga já até mesmo em casa dos pais, se ajuda os pais, uma vez que trabalha com alguma despesa, sim ou não? Tony e Marta, vocês podem participar, se quiserem adicionar alguma coisa, fiquem à vontade para conversar. Ok? Ok. Esta questão da divisão ainda não chegou. Estou a dizer. Esta questão de gerir muito bem o dinheiro no relacionamento. Tipo, ainda não afetou a mim. Graças a Deus ainda não. Ainda. Okay. Porque o Walter, quando nós começamos, ele perguntou, Yara, quando tu namoravas, o teu namorado é que pagava as tuas contas? Hoje em dia é muito normal isso acontecer, né, Marta? Os namorados pagarem as contas das namoradas e vice-versa. Algumas namoradas ajudam os namorados a pagar algumas contas. Conta da escola, pode pagar o salão, porque há mulheres que vão para o salão, fazem os tratamentos durante o mês todo e no final do mês paga-se, sei lá, unhas, não sei, algumas contas. O que tu pensas disso, Marta? Por acaso, infelizmente, é uma realidade. Sim. As mulheres têm disso, o homem tem que pagar. Mas eu acho que há uma necessidade de nós também despertarmos. Não é porque ele me aceitou como namorada que eu devo me sobrecarregar. Queres me ver bonita, tens que me pagar. Não, para mim não está certo. Não é assim. Antes de eu me conhecer, eu já fiz a banho. Já ficava com fome. Exatamente, Não há exatamente. necessidade de eu me sobrecarregar só porque ele é meu namorado. Não acho certo. Está a namorar com uma pessoa como até ele. Aí está. Bom, voltando a este assunto. Mas a confusão começa aí. Não é, Edgar? A confusão começa aí. Começa logo pelo namoro. Olha, vamos começar a namorar, sim, mas fica a saber que
por mês tu tens que me dar uma mesada. Existem muitos homens e muitas mulheres que mensalmente o casal, né, ou ela dá uma mesada a ele, ou ele dá uma mesada a ela, ainda a namorarem. Ok? Mentira ou verdade? Se é mentira ou verdade, não sei. É Não, verdade. eu não posso. É mentira não ou é posso. verdade? Tony, Vamos ouvir uma experiência. é verdade. Já viste isso? Já, Sim. já. Há casos que têm acompanhado. As mulheres, por vezes, exigem. Elas exigem. Porque eu não quero tanto tempo estar a ligar, dizer que comprar chinelo, que tal. Sim, então toma uma mesada. Vou dar uma certa tabela que mensalmente vais passar a cumprir com ela. Eu tenho acompanhado. Ok. Sim. Queria que quando começasse, dissesse, já passei por isso. Mas, Edgar, Graças a Deus, não. falamos desta questão da divisão, não é? Falamos desta questão do orçamento. Temos a nossa casa e passamos por inúmeros problemas. Como é que nós podemos gerir muito bem esta questão do dinheiro no nosso A comunicação é fundamental, Ok. como eu dizia antes. Então é importante que conversemos sobre isso. Ok? Qual é a percentagem que cada um vai colocar para resolver essas questões, para lidarmos Fazer com o uma orçamento? divisão das contas, né? Ou quem Sim. será responsável por isso, quem será responsável por outras partes. E essa é uma conversa que deve ser contínua, porque no início não será perfeito, mas ao longo do tempo eles poderão Isso, aperfeiçoar vai se os. acertando, Exato. sim. Até que eles aperfeiçoem isso e ao longo dos anos vão perceber que tudo bem até aí. Então, a questão da conversa, do diálogo é fundamental. Então, temos aqui o objetivo financeiro, é isso. Seja qual for o objetivo financeiro, mas para além do objetivo financeiro, existem aquilo que são as despesas regulares, despesas diárias ou mensais. O orçamento serve para isso. Agora, a questão do sonho, objetivo financeiro, está fora do orçamento muitas vezes. Então, nós podemos até quiser colocar lá, mas ele não está muitas vezes, não depende do orçamento, por se colocarmos, olha, como uma forma de criarmos, vamos colocar esta reserva mensal, em termos percentuais, que serve para alcançar aquele objetivo que nós traçamos, se calhar daqui a 5 anos, 10, 6, 3 anos, seja o que for, e nós queiramos alcançar. Então, tudo começa aí. Então, é importante que haja entendimento com relação a isso. Quando nós temos isso, agora temos que ser disciplinados, praticamente, para não violarmos aquilo que já foi acordado. Ok. O grande desafio está na disciplina. Porque assumir tudo nós assumimos. Sim, Mas porque nós fazer podemos até ter esse diálogo, mas depois, porque muitas vezes o primeiro problema está em ter o diálogo. Algumas pessoas têm dificuldade em conversar sobre o dinheiro com o seu parceiro, porque vários aspectos em termos históricos do seu upbringing, em termos de muitas questões, os homens, por exemplo, muitas vezes pela parte dos homens, as mulheres também até podem ter, em termos de querer ser abertos com relação às suas finanças. Alguns homens até escondem quanto é que ganham, não querem partilhar com a sua parceira. Enquanto isso existir, não é possível alcançar o objetivo financeiro nenhum em casa. Não será possível. Então, e nessas relações, muitas vezes até a ideia de orçamento não existe. Porque o que é que acontece? O homem simplesmente chega e diz, olha, está aqui 5 mil meticais. Bom, arranje-te. Porque a mulher Até não o tem final, que gerir, até tem o que ficar próximo, no mesmo. até o próximo. Mas não questiona se realmente, não sabe se realmente os 5 mil meticais são suficientes para dar cobertura àquilo que são as necessidades mensais. Se calhar até precisa de mais. Mas ele não está lá, não está preocupado. E o que acontece com o resto do dinheiro? Olha, eu já te dei a parte que é necessária para tu poder gerir e tudo Tem que mais. gerir. Agora estamos a falar numa situação em que é o homem a prover e a mulher não traz dinheiro. Mas depois, quando os dois trazem dinheiro, por vezes até não há, como é que se diz, não há, em termos daquilo, um consentimento dos dois, não há um acordo, por vezes. Por outro lado, existe a terceira questão, em quem ganha mais. Sim. Historicamente, tradicionalmente, o que acontecia, os homens é que ganhavam mais, mas as coisas têm vindo a mudar. É possível que esteja tendo uma relação em que a mulher esteja a ganhar mais. Ou pode se dar o caso em que o homem esteve a ganhar mais durante algum momento, mas a mulher foi subindo e começa a ganhar mais. Acredita em mim, aqui começam os problemas. Sim. Aqui começam os problemas sérios. Mas pode ser não ser por causa do lado da mulher, mas por lado do homem. O homem sente-se inseguro. Porque o homem praticamente considera-se homem pelo simples fato de estar a direcionar. Ele está praticamente, ele tem controle das coisas e o controle está associado ao dinheiro. A partir do momento que ele perde a liderança financeira, ele sente-se até certo ponto fragilizado.
Mas eu acho que não devia ficar feliz. Mesmo que a mulher não se imponha, Sim. ok, financeiramente, ele sente-se fragilizado, sente-se pressão é ameaçado. maior, né? Yeah. Olha, ela agora está, ela é que traz mais dinheiro, ela ganha mais do que mim. E por vezes há situações em que as mulheres até tornam essa pressão. Então são dinâmicas diferentes, né? Então aqui o problema já não é da mulher, mas é o do homem que tem que trabalhar, tem que perceber que a sua liderança não depende da questão financeira. Exato. Percebe? E principalmente quando a mulher mostra a questão de honra para com ele. Mas o outro problema segue-se quando a mulher, pelo simples fato de estar a ganhar mais que o homem, quer se impor. Aí simplesmente haverá guerra. Não haverá consenso. Será um problema seríssimo, porque já estás a lidar com o ego dele, que ele já está a enfrentar essa questão do ego, o seu ego foi praticamente atingido porque está a ganhar menos e como se não fosse suficiente, a mulher quer se impor porque eu aqui é que trago o dinheiro a casa, eu é que sustento isto, eu é que pago isto, eu é que pago aquilo e isso é suficiente para trazer problemas. Eu acho que isso é muito feio, eu acho que a confusão começa mesmo aí, né? Yeah. Aquilo que tu comes eu é que pago, a energia que tu usas eu é que pago. Eu acho que é assim, vocês estão a dividir um sítio, um lugar. Independentemente de quem paga mais ou menos, o que importa é que vocês se resolveram ficar juntos, decidiram fazer uma família. Então, independentemente se ela recebe mais ou ele recebe mais, não importa. O que importa é vocês fazerem a vossa divisão e, acima de tudo, não se esquecerem que vocês, cada um de vocês tem as vossas contas individuais, mas ao mesmo tempo existe uma conta conjunta que vocês têm que fazer para pagar as contas de casa. Cada um tem as suas necessidades, ela tem os seus cabeleireiros, os seus tickets, etc. Ele tem o seu dinheiro que quer beber, as suas cervejinhas, etc, quer comprar coisa para fazer a bolada. Então, depois disso, vocês têm que sentar também para saber como vão dividir para as despesas de casa. Então, é um bocado complicado. E por causa de ser complicado, vamos voltar com este tema. O diálogo é fundamental, porque quando não há diálogo, a falta de transparência abre portas para todo tipo de problemas. A falta de transparência é aí que está o problema. Porque, ela sabe que, este homem ganha tanto, mas apenas traz tanto para casa e quer saber para onde é que vai o resto do dinheiro. O que é que está a acontecer com o resto do dinheiro. Então, quando isso acontece, estás a abrir a janela para que 1001 coisas passem pela mente da mulher e vice-versa. Então, é importante que haja transparência, o diálogo seja um diálogo contínuo. E todos esses aspectos que potencialmente possam surgir no futuro têm que ser dialogados. Que tal se amanhã tu, como mulher, passares a ganhar mais do que eu? Como é que tu vais agir? Temos que dialogar sobre tudo isso, porque quando nós não dialogamos, simplesmente assumimos que eu continuarei a... E por vezes não é apenas... Olha, Walter, a questão não é por vezes apenas uma questão dela ganhar mais. Posso dar o caso em que algo aconteça com o homem e ele torna-se incapaz, já não tem a sua fonte de renda. E quem é que está... Olha, eu acompanho casos como esses. Exatamente. Então, acontecer até hoje. É uma conversa esta que... Já vi que temos muito a falar, né, Walter? Vamos voltar outro dia para continuarmos este tema, porque eu acho que é um tema que tem que se falar muita coisa não foi falado, que os teus chinelos já estão... Ok, não podemos virar, tem que secar.